Gente, tudo bem? Nós vamos estar iniciando a nossa live, né? Fazendo uma leitura do que foi esse final de semana no Brasil e no mundo, né? Você, conforme for entrando, diga para nós como está o clima aí na sua região, né? Eu estou aqui no Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté, e está para armar uma tempestade aqui, né? Estava um abafamento que só, de repente, começou a soprar um ventinho e as nuvens estão por cima da Serra da Mantiqueira, avançando sobre o Vale do Paraíba, né? E são nuvens bem pesadas, né? Você aí já tomou medidas em relação ao vento, em relação ao granizo, em relação à tempestade que está chegando. Nós temos previsão para o Rio Grande do Sul também de chuvas torrenciais, tempestade de granizo e ventos fortes. Talvez pegue também o oeste de Santa Catarina e um pedaço do Paraná. Mas fato é que a tempestade já se apresentou aqui diante dos meus olhos, né? Eu estou vendo a tempestade se aproximando e há uma mudança significativa já na temperatura. Então, estávamos num abafamento gigante, muito quente mesmo, igual um forno, e agora começou a vir um refrigério do alto para a terra, mas junto com ele está chegando a tempestade. Então, diga para nós, da onde você está nos vendo, ouvindo, coloque o número 1 e diga também qual é a situação climática aí, né? A Kátia já disse para nós que lá em BH não está chovendo, não está chovendo, ok? E nós aqui já estamos com a temperatura caindo, né? Está caindo a temperatura aqui, está caindo a temperatura, né? Ok? E agora, diga para nós, como está aí? Você bota o número 1, bota a cidade e diga o estado climático aí, né? Nós estamos para viver, né, gente? Qualquer momento, um lockdown climático. Tudo que temos visto acontecendo no Oriente, na Ásia, Europa, Estados Unidos e Américas já justifica um lockdown, né? Nós temos que agora acompanhar como as autoridades vão lidar com todas essas anomalias. Lembrando que o verão desse ano no hemisfério sul, aonde estamos, especialmente no Brasil, estamos no efeito Torra Brasil, Tempestade Brasil, Ventania Brasil. Tudo isso está previsto, tá, gente? Inclusive, o inverno nosso, nós poderemos ter temperaturas abaixo dos 15 negativos, com sério risco de neve em Campo do Jordão, neve no Rio de Janeiro, neve em Cuiabá, neve em Salvador. Então, você imagina, né, o que está por vir, o que está para acontecer. Então, sugiro a turma de Cuiabá preparar uma lareira, pessoal de Salvador preparar uma lareira, pessoal do Rio de Janeiro preparar uma lareira, porque nós podemos ter temperaturas muito baixas aí. Você já bebeu a sua mamadeira do ancião? Você já bebeu a sua? Já bebeu a sua mamadeira? Ok? Essa aqui já é minha terceira mamadeira do dia. Você deveria estar tomando a sua mamadeira aí. Olha só, tem mais isso ainda, né? Não fique sem água, hein? Não fique sem beber água, porque chapa quente. Nós estamos acompanhando aí a movimentação que está acontecendo na Europa. A galera da Europa aí já entrou
Ó, a Silvânia já falou, a Ivânia, oi Ivânia, Ivânia falou que já nevou já lá em Nova York, deve estar coisa mais linda, né? Já nevou, porém, nós temos previsão, Ivânia, aí para o hemisfério de vocês, o hemisfério norte, de congelamento, né? Temperaturas, né? Em menos de uma hora caindo 30, 40 graus negativos. Então, vocês aí do hemisfério norte, tomem cuidado quando forem sair de carro, né? Quando forem sair andando pela rua, ok? Não fique de bobe, porque há previsão de congelamento, mini era do gelo. Para nós aqui do hemisfério sul, há previsão de tempestades, ventos fortes, ok? E o efeito torra tudo. Torra todos, todas e até os todes vão torrar. Então você que vai para a praia, muito cuidado com as ondas de calor. Nós vimos algo semelhante acontecendo na Espanha e foi bem problemático. Muita gente passou mal, né? E lá não faz o que normalmente acontece no Rio de Janeiro, né? No efeito, né? 60 graus na sombra. O Rio de Janeiro já não é mais 40 graus, já é 60 graus na sombra. Inclusive, né, esse ano, quando eu estiver lá no Rio, eu vou ver se eu pego uma dessas horas para a gente fazer o bife do asfalto e fritar o ovo no asfalto, para você entender o tamanho da gravidade climática. Né? Nós temos ainda muita gente negando os acontecimentos. Né? Nós estamos recebendo agora o reforço direto de Lisboa, né? Ali de Almada, né? O Efraim vai, carioca da Gema, já fritou ovo no asfalto, já fez bife no asfalto, churrasquinho no asfalto. Você fica ligado, porque a temperatura vai chapar, hein? Vai chapar, e com ela vem as tempestades, né, gente? Vale do Paraíba, tudo indica que hoje vamos ter uma tempestade aqui. Fechou feio na Mantiqueira, a serra. Eu estou olhando aqui a serra subiu. As nuvens já esconderam a serra da Mantiqueira. Então, chapa quente aí, né? Alerta geral para a turma da Mantiqueira e a turma do Vale, porque com certeza o negócio vai pegar por lá de cá. Vai pegar. A temperatura já caiu cerca de 12 graus, Efraim. Menos de 30 12. 12 graus de queda de temperatura. 12 graus. Mas 12 foi o quê? graus, foi esse ciclone tropical aí que chegou, não? Eles estão avisando, né, de ontem para hoje, eles alertaram a gente que iria vir de novo, a tempestade iria vir a frente fria, né, pegando partes do Brasil de novo, a região sul, né, sudeste e parte do centro-oeste. Né. Aqui no Vale, cara, chegou. A parada, né, eu estou olhando para né, a serra sumiu, mas sumiu mesmo. Você olha para a montanha e não vê mais as montanhas. Né. Então, já deve estar caindo um temporal lá, pela maneira como as nuvens estão, né? E aí a dúvida é se vai avançar agora pelo Vale do Paraíba. Então, todo mundo aí de Pinda, Taubaté, São José dos Campos, todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. E a Ivânia estava nos atualizando que em Nova York já nevou, cara. Já nevou. De ontem para hoje a neve já caiu. Aí na tua região, como é que está a temperatura de vocês? Aqui tem feito frio, agora começou a chover, agora está fazendo 13 graus, com chuva, mas vai chegar ainda a 11, mas daqui a pouco vai bater 11 graus às 8 da noite, e de madrugada deve chegar a 9. Mas eu acredito que o clima está completamente conectado à realidade da humanidade hoje. Você vê que nós estamos vendo algumas cenas, temos aí alguns acontecimentos, mas tem dois bem específicos que chamaram minha atenção, que foram noticiados hoje. E me lembrou esse versículo aqui do sermão do fim dos tempos que o Senhor deixou no livro de Lucas. Ele diz
estarão em guerra pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Uma garota de 14 anos de São Gonçalo, aí do Rio de Janeiro, começou a namorar um cara de 41. A mãe tinha 53 anos e proibiu, é óbvio, que a filha continuasse aquele relacionamento. A filha, revoltada, a matou e jogou ela num poço cartesiano, provavelmente com a ajuda dele, e jogaram cimento para esconder o corpo. E agora a polícia encontrou, né? E conseguiram com muito. O bombeiro levou horas para poder retirar o corpo, porque teve que fazer todo um trabalho com o especialista para identificar ali, para não, né? E eles conseguiram tirar aquele corpo e a menina foi apreendida e o cara foi preso, né? Claro, pelo crime de pedofilia e outro de envolvimento ali provável, porque é muito improvável que a menina tenha conseguido fazer isso sozinha. Obrigado aí, Ivânia, sempre apoiando aí o canal. A segunda notícia foi que o Rob Reiner, que é um diretor de vários filmes, um diretor bem aclamado de Hollywood, foi morto pelo filho dele a facadas, ele e a esposa. Matou o pai e a mãe com 17 facadas, se eu não me engano. Isso ontem para hoje também. Acho que não sei se foi ontem ou hoje. O cantor de ópera Jubilante Sykes, indicado ao Grêmio, foi esfaqueado até a morte por seu filho de 31 anos, hoje. Então, peguei essas 3 notícias e fiquei pensando o que está acontecendo com o clima, o que está acontecendo com a mente do homem. O mundo está louco, é isso aí, Rodrigo. É como se a gente estivesse assistindo um filme de terror apocalíptico, onde a violência de filhos contra pais, né? Eu vi até um vídeo que chamou minha atenção, foi o Zezé de Camargo, 1h, muito aborrecido, você deve ter visto. E ele falando, né? Ele falou que ele tomou a atitude de pedir para cancelar o show que já está gravado dele, porque É a participação. ele já gravou o especial de Natal, que chamado É Amor, e ele falou: pode cancelar a exibição para mim, porque eu não aceito que filhos desonrem o pai. E eu peguei essa mensagem dele, essas notícias de hoje, essas 3 notícias que eu tive acesso foram hoje, então aconteceram ou ontem ou hoje, de 3 filhos que decidiram tirar a vida dos pais. Ainda não sabemos os motivos desses outros 2. Eu sei dessa de São Gonçalo que a menina de 14 anos não queria deixar o relacionamento, que a mãe, claro, estava proibindo. Né? 14 e 41 era uma inversão numérica, inclusive, ela com 14, ele com 41. E a mãe, né, proibindo, e ela não aceitou essa proibição. E esses outros 2, seja qual for o motivo, não existe justificação para tirar a vida dos pais com a sua própria mão. E a questão da facada, que é um tipo de morte muito violenta e exige um ódio muito grande no coração. Ritualesca. Ela é ritual. Normalmente, facada é Ritualística, ritual. porque e você tem que estar num nível de gravidade muito grande. Eu também vi um De rapaz. insanidade. De insanidade. Insanidade. Também vi um rapaz, hoje, um rapaz, devia ter, pela imagem, devia ter no máximo 30 anos, num clube de tiros aí do Brasil, e ele decidiu pegar a arma, aparece ele na filmagem, pegando a arma e ele mesmo se desvivendo. Assim, aparece, você vê que ele olha para o lado, vê que ninguém está olhando e se desvive. Eu não publico esse tipo de imagem, apesar de ter publicado a do terrorismo, porque foi demais lá do Cisne, mas eu não publiquei. Eu publiquei uma em particular, você deve ter recebido, mandei para poucos, de como os 2 foram abatidos, que estavam ali atirando no meio. Mas a maioria das imagens eu preferi não repetir, porque assim, eu acho que a gente já tem tanta coisa ruim para ver, né? Já saber é um problemático, quanto mais assistir. Mas você vê que o que aconteceu ali em Sydney e agora a primeira atitude que o governo está tomando oficial é tomar as armas, é voltar à campanha do desarmamento, como se você desarmar a população, as pessoas não vão fazer isso, mas quem faz isso não está preocupado
em cumprir a lei de desarmamento. A pessoa que faz isso, ela vai comprar no mercado negro, ela vai dar um jeito de roubar uma arma para fazer. Então, assim, a solução é parar com essa política idiota de ficar protegendo um lado ou outro ou não mostrando que todos têm o direito de expressar sua fé, sua religião. Quer dizer que quando a gente fala qualquer coisa contra uma religião, vamos dizer, aprovada no coletivo, que é quando todo mundo tem. A pessoa tem direito de ser o que quiser, exatamente. Mas por que as pessoas estavam fazendo protestos e por que os países. O Brasil não fez uma nota de condenação, pelo menos até a hora que eu vi, desse crime bárbaro que aconteceu. O Irã já foi logo. O Irã já condenou. Aí todo mundo estranhou, porque o Irã, semana passada, foi desvivido um tal de Babatalian, que era muito ligado ao exército, acho que lá no Líbano, pelo governo de Israel, e eles disseram que iam revidar, iam retalhar. De repente acontece isso. Aí o Israel fez conta, né? Uniu os pontos, falou: peraí, quem é que organizou isso lá na Austrália? Então, segundo Israel, eles têm como provar que o Irã está por trás daquilo. E se eles conseguirem provar isso, vai dar ruim de novo. Eles já estavam esperando um motivo para isso acontecer. Então, a gente está vendo uma violência, esse Hamas, né? Essa violência, como é a palavra hebraica, parece que Gênesis 6 está se repetindo. Filhos contra pais, filhos tirando a vida dos pais por motivos toscos, né? Filhos que agridem pai porque tiram o telefone e o acesso à rede. Situações que estão se multiplicando na Terra, uma falta total de amor, como foi dito que aconteceria antes da volta do Senhor. Mas vamos botar o número 1, que tem mais coisa para dizer aqui. Minha gente, você que entrou agora aí no canal, coloque número 1, põe a sua cidade, diga, né, se já está tendo tempestade aí, se está caindo neve, o que está acontecendo aí, granizo, se está vindo água do céu, vento forte, vá nos atualizando, colocando número 1, né? Não esqueça de dar o seu like, ok? Nos ajude aí com 5 centavos de real, dólar e euro, para poder impulsionar a entrega do conteúdo, ok? Tudo que temos trabalhado aqui, né, está dentro do entendimento da hora. Né? Nós estamos na última hora. E dentro desse conceito da última hora, nós temos um desdobramento de múltiplos acontecimentos no Brasil e no mundo. Né? A grande verdade é que essa conexão ela é local, global, indivíduo, coletivo. Né? Diversas famílias estão com problemas como essas que Efraim relatou, principalmente no que tange à educação via internet, remoção do uso de celulares, acesso à pornografia virtual, jogos virtuais. Inclusive, nós estamos com alguns jogos infantis online, infelizmente, que foram invadidos por adultos pedófilos e agora eles têm praticado verdadeiras barbaridades dentro dos jogos, se não bastasse. Então, eu, inclusive, denunciei na primeira live que eu fiz hoje a condição de adultério para os que praticam a pornografia virtual, o sexo virtual e de fornicação, ok? A Bíblia é clara, olhou, desejou, você já botou a tua alma e o teu corpo no quinto dos infernos. É dessa maneira que acontece. Né? E hoje nós temos muitas pessoas que, infelizmente, já se entregaram à prática da pornografia virtual, do sexo virtual, o acesso às plataformas de entretenimento sexual virtual, como a OnlyFans. Então, gente, está uma tragédia. Isso é uma tragédia, causando, inclusive, micro-AVC cerebral, causando mortalidade na área cinzenta do cérebro, tá? O trem é mais estreito, bem mais estreito, por causa da supercognição. Mas vamos lá, meu amigo Efraim, como está o mundo, né? O 3 e Atlas também parece que deu mais uma aprontada, né?
Eu dei uma olhada agora, tem uma máxima agora que é vulcão de gelo. Um negócio meio doido, cara. Os caras, cada dia está aparecendo um trem diferente do cara, e a turma dos sumérios, egípcios, incas e astecas e maias estão postando imagem de tudo quanto é lado desse cara, e todo mundo está dizendo que é, de fato, os Anunnakis estariam retornando. Inclusive, essa compra do ouro que a China fez do Brasil aqui, né, que comprou várias, né, pode estar na conta de uma negociação interplanetária da China. Meu Deus! Para entregar ouro e não ser invadida. Jesus! Ok? E aí, meu amigo, como estamos nós? Rapaz, eu estou aqui até procurando o nome do cara. Tem um rapaz que citou hoje, que tem uma pessoa que tem muitos seguidores, que... Deixa eu ver se é isso aqui. Ou então uma montanha gigante. Todo mundo sabe que o objeto interessante... Eu estava tentando achar, aqui eu vi esse vídeo hoje, eu estava tentando achar aqui no meu histórico. Tem um cara que acompanha, eu queria ver o nome dele para passar para vocês, mas ele acompanha bem essas imagens e ele vem defendendo desde sempre que é um cometa. É o Richard? Muito... Não é o Richard, não é o Richard? Não, esse garoto não, Bom, é um cara mesmo que tem o telescópio, né? E mas ele vem afirmando, doutor Alex, ele é um observador e ele vem afirmando sempre que é um cometa. Ele falou, gente, eu não acho que tal. Só que ontem ele virou. Ele observando, que ele observa todo dia e ele tem seguidor pra caramba no canal dele. Eu vi um cara comentando dele, mas eu não abri a conta dele, por isso que eu não tô achando. Aí, simplesmente, ele observando, ele falou que pareciam como garras, coisas saindo. Ele viu enquanto estava observando e filmou. Falou, gente, eu estou vendo algumas coisas saindo do 13 Atlas, como se fossem lâminas. Ele não soube expressar, mas... Como se fossem tentáculos. Tentáculos. E ele falou, gente, vocês sabem que desde que eu comecei a observar, que ele está desde o início, ele tem 5 seguidores, então ele é muito, muito cético de falar coisa. Ele falou, mas eu vou falar pela primeira vez, isso ontem ou hoje. Pela primeira vez eu tenho que admitir que eu acho que isso aí não é um objeto natural. Isso não tem um comportamento natural. Então, assim, cada vez que alguém fica observando que é da área de astronomia e que estuda, quanto mais as pessoas observam, mais elas chegam à conclusão de que tem alguma coisa muito artificial relacionada ao 13 Atlas. E em que isso implica? Isso implica de que a gente está vendo aí essas mudanças radicais acontecerem na Terra, radicais mesmo, tanto no comportamento humano, como eu citei aqui no início da live, quanto no comportamento governamental, governos descumprindo promessas, mudando leis, fazendo coisas que não se fazia antes. Havia um certo pudor, criava-se uma narrativa. Antes de fazer determinadas coisas, as pessoas estão abertamente... Você falou aí da pornografia. Eu estava até procurando um livro aqui que tem um cara aí, um brasileiro, que escreveu sobre o perigo que a pornografia, inclusive, ela pode oferecer para a mente, para a própria sanidade da pessoa, né? E como que ela vai atuando. Esse livro é um PDF que ele criou gratuito, e eu cheguei a mandar para pessoas que buscaram ajuda nessa área, porque a pessoa, quando ela cria um vínculo mental com aquilo, ela não consegue se desconectar mais. E ela precisa sempre de mais, de mais, de mais. É como se fosse um invasor mental que precisa de um alimento cada vez mais robusto, ou seja, cada vez mais violento, mais degradante. A pessoa começa com pequenas imagens, daqui a pouco ela está com fantasias bem elaboradas e, no final, ela está começando a buscar a degradação como estímulo visual, mental e corporal. E o que acontece com essas pessoas? Elas perdem a capacidade de sentir a satisfação normal naquilo que deveria ser prazeroso, passa a ser não ia falar desimportante, que não existe, né? Mas passa a ser
como se aquilo não mais tornasse ela feliz. É como se aquilo não fosse. Deixa eu te dar um dado aí, Frank, você vai amar nisso. Né? Eu estudo isso há quase 3 décadas, né? E eu participei de um encontro numa das escolas mais caras do Rio de Janeiro, né? Ok? E aí a preocupação naquela época já era do início dos videogames e o dano que isso estava causando no rendimento cognitivo e comportamental dos alunos. Né? E aí eu fui chamado para justamente fazer uma palestra para os professores e pais e orientar sobre isso. Ó, isso há quase 3 décadas atrás. Né? De lá para cá, o que se sabe? Efetivamente, que o tráfego da informação ele acontece a 100 milionésimos de segundo. Não tem filtro, vai para o inconsciente. Quando você fica aqui ó, na tela olhando 50 minutos, aquece o axônio e o minuto 51 mata neurônio, mortandade neuronal. Então a pessoa ela vai ter um esvaziamento de neurônios que não é feito reposição, salvo neuroplasticidade, com muita dor, igual musculatura. Tem que doer um monte sem tomar nada para as fibras abrirem e o músculo sair. Então o cérebro ele também é entendido como músculo, porém o exercício de neuroplasticidade para recuperar neurônio dói um monte. A cabeça parece que vai explodir para você começar a querer recuperar alguma coisa. Então, a maioria da turma nem consegue passar por um processo desse. Terceira situação, quando alguém está me ouvindo e te ouvindo, ele tem um retardo de 2 segundos. Então, ele compara, concorda e discorda, né? Amplia ou reduz o que nós estamos dizendo. E um registro é criado a cada 5 segundos. Um registro novo. Qualquer coisa que durou 5 segundos, registra. O cérebro vai lá, registra, isso fica aqui na parte de trás, aquela que tu bateu, é a área do registro. Aí a área do registro, você esvaziou. Ainda bem que o meu registro não vazou com sangue que Não, vazou, é isso que eu te dizer, na verdade vazou. Então, esse sangue aí, houve uma renovação nessa área, vazou sim, ok? Vazou Então, muito, esse porque, sangue... rapaz, a quantidade de sangue que tinha no chão deixou todo mundo assustado, achando que eu tinha vazado de vez, acabado. Então Deus fez aí o quê? Uma drenagem. Você sofreu uma drenagem de memórias antigas. Memórias antigas, né? E aí foi embora. Essa parada aí foi embora e o teu corpo abriu espaço para o novo, né? Então o cérebro abriu o HD para coisa nova, para registros novos. Ok. Essa garotada que você relatou, todo esse problema aí, está ligado à saturação cognitiva emocional pelo excesso de consumo de informação. Então, a garotada, bum, 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 bum. Então, o nível de frustração, né, por menor que seja, fica gigante. Segundo Timóteo, capítulo 3, o cara se descontrola. E nós, para o ano que vem, vamos ver muitas cenas daí para frente, assim, absurdos, de descontrole. Por exemplo, os 2 caras que participaram daquela situação da Austrália, até aqui, né, pelo menos o que eu acompanhei, não está justificado nada, nenhum motivo concreto por que os caras fizeram o que fizeram. Aí eram pai e filho. Eles eram pai e filho. Pai e filho, que já foi levantado, é a mesma família? Mesma família, um pai e um filho, segundo eu li. E será que houve algum prejuízo financeiro, alguma coisa que envolveu a comunidade judaica ali da região? Não, na verdade, eles estavam fazendo Hanukkah e o que foi investigado é que um deles, não sei qual dos dois, tinha permissão para arma, que tinha tudo certinho. E, de repente, os caras chegaram lá e parece um crime de ódio, mas pode ter sido um crime premeditado e organizado, pela maneira com que foi.
que eles foram para tudo ou nada, eles sabiam que não iam viver. E a cidadania de origem deles? Bom, eu sei a religião deles, que não é a menos esperada. Eles Uma não, coisa que até eu publiquei, não, eu não sei se você... inclusive, um dos caras que salvou, o cara que salvou ali do cara fazer mais uma roça foi um muçulmano, inclusive. Né? Não foi, eu botei isso, na hora foi a informação que eu recebi, aí eu botei. Aí, olhando agora, eu descobri que não era islâmico, ele era um cristão maronita. 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 Ele era cristão maronita, de origem, com o nome Al-Shaddad, tal, mas ele não é muçulmano, ele era um cristão maronita. Tanto Ele que ele salvou pega a arma, mas ele não atira no cara. Não atira, não atira. Não, ele encosta e pede ajuda, porque ele não tinha esse instinto de... Pessoal, pô, Já tinha que ter bateu. batido bala, as pessoas, todo mundo brabinho, né? Os bravos aí. Mas Mas a o pessoa que não cara, tem mas esse sentimento. aquele que ele tomou a arma foi abatido também pela polícia ou não? Pois é, essa notícia importante que você está perguntando, eu não sei se ele é o que ficou caído depois, mas é porque, assim, eu sei que eram dois, mas tinha um caído e outro trocando lá quando ele foi desarmado. Na minha conta dá 3. Aí eu não sei se é ele também que aparece depois, né? Não parece ser a mesma pessoa, porque ele estava meio desajeitado ali, né? Então, assim, é uma coisa assim que o que acontece é que agora o governo australiano, ao invés de tratar o problema, vai tratar a consequência, né? Achando que vai sair uma boa solução, e eu não vejo problema no desarmamento, só que a gente já sabe o que acontece quando são desarmadas as pessoas, elas ficam mais vulneráveis ainda do que se elas tivessem como se defender num caso desse aí, por exemplo. Né? Então, assim, o mal, por mais que haja desarmamento, o cara mal não vai entregar as armas. Tu acha que algum bandido vai pegar, ó, já que está vendo desarmamento, você toma aqui as armas que eu gastei todo o meu dinheiro para comprar? Não vai. Então, assim, não estou dizendo que eu sou a favor de que a população seja, mas são soluções que, na verdade, elas são muito mais políticas do que realmente a gente tem que mudar a mentalidade da população, tem que acabar com esse discurso de ódio, tem que parar de ficar fomentando uma política imigratória que forneça todos os direitos a um lado e deixe o outro completamente desguarnecido. Os judeus de Israel estão dizendo voltem para Israel se quiserem sobreviver. Estão pedindo para as pessoas judias do mundo todo, principalmente no Ocidente, Europa e tudo, voltarem para Israel. Eles estão falando, voltem para Israel, que aqui você vai estar seguro. Isso não pode ser uma ação sionista, então, para provocar esse retorno da turma, né, para lá, já prevendo o momento do anticristo, o momento do terceiro templo, a Seria, chegada do falso Messias? doutor Alex, o que atrai as pessoas? Eu não acredito e vou explicar o meu argumento, vou defender meu argumento. Eu acredito que não, porque esse tipo de retorno, ele é um retorno problemático até economicamente para Israel. O que atrai as pessoas é o sucesso. Se houver lá uma reforma e um Messias aparecer, todo judeu do mundo vai querer voltar para lá. Mas por causa de medo, de crime, dessas coisas, seria uma total um plano burro, porque as pessoas iam fazer isso por motivações errôneas e elas não se adaptariam ao local de uma forma tão natural quanto aqueles que desejam voltar. Ainda que eles chamem, mas eles jamais usariam medo para atrair as pessoas de volta, porque não há também um interesse de que as pessoas voltem por medo, mas que elas vão realmente desejosas de estar ali e de se sentirem seguras ali, que é diferente do medo. Então, eu não acredito que seria uma política inteligente, por mais que as pessoas desgostem de Israel, chamá-los de não inteligente seria... Eles fazem sempre uma coisa bem inteligente e seria completamente improvável usar uma política dessa para tentar trazer as pessoas de volta, até porque seria contrário à própria fé e à maneira de Israel lidar com esse problema. Eles
não aceitam a morte. Você vê que eles não aceitam nem que o corpo de um judeu fique fora de Israel. Estão brigando lá, está faltando só mais um agora, de todos aqueles que ficaram lá em Gaza, faltava um até a última vez que eu vi, que na verdade não era da lista, mas apareceu. E aí eles estão pedindo, traz de volta, traz de volta. Então, uma pessoa que ama a vida e até o corpo de um morto desse jeito, jamais vai promover um tipo de ação dessa para poder se fazer uma política. E, claro, seria um contrassenso dentro do que nós vemos lá em termos de funcionamento de Israel atualmente. Deixa eu tacar fogo aí no teu argumento. Né? O sionismo, né, ele é um câncer dentro do judaísmo. Né? São dois grupos, né, que eles ali disputam um posicionamento, né? E o judeu, que não se intitula sionista, né, eles não concordam com a movimentação que, inclusive, Bibi tem tomado nos últimos tempos. É por isso que eu botei, né, essa parada e vou meter lenha aí em cima disso. A outra coisa, recolher os corpos não pode estar ligado ao fato desses corpos terem uma natureza de DNA alterada, modificada, e que Israel não tem interesse que esse código genético esteja disponível na mão dos seus inimigos, porque nós já abordamos algo semelhante ali no Geburá. Você já fez uma abordagem a respeito disso, né, da epigenética, que foi a mudança sofrida na saída do Egito, né, pelo povo ali, com aquelas águas amargas, depois a água da rocha, a própria questão do maná que caiu do céu, quer dizer, toda aquela experiência dos 40 anos forjou uma epigenética do povo hebreu. Né? E até aquela luta entre Lúcifer e Miguel pelo corpo de Moisés. Ok? Esses fatos poderiam estar correlacionados ou é só uma viagem do oceano aqui que está se tratando com a mamadeira? Pô, mas vou ter que mandar você, ó, depois dessa pergunta aí, eu vou falar para você ficar 3 dias de jejum da mamadeira. Mas vamos lá, é brincadeira. Vamos lá, veja. Primeiro, temos que definir sionismo, porque as pessoas hoje usam o nome sionismo como se isso fosse uma bandeira maligna. O sionismo, ele foi um movimento justo, correto, para a restauração de Israel como Estado. Sem a visão sionista, não haveria Estado de Israel. Agora, aí, porque os Rothschild, quem assistiu a aula do Geburah ontem, ficou com a cabeça assim, ó, porque eu falei da terceira batalha, nós conseguimos analisar que a terceira rebelião das 3 grandes rebeliões que houve na Terra, a partir do Éden. Agradecer aqui a Ana Godoy, que é aluna Geburah, que fez uma oferta também aqui para nos ajudar. Obrigado aí, Ana Godoy. Um abraço aí no teu coração. Veio apoio do Geburah aí, ó. Já tem o pessoal do Geburah empurrando a live aí, nos ajudando. Não, e o que aconteceu ontem, nós estudamos sobre essa questão dos anjos bons, aí pegamos a terceira rebelião e fizemos uma análise histórico-linear, mostrando todos os efeitos dessa terceira rebelião nos dias de hoje, aonde isso está aparecendo. Quando terminamos a aula, depois de mostrar, inclusive vimos vídeos bem interessantes, o pessoal pediu para postar lá depois o vídeo, vai estar lá na Videoteca Geburah, dos anjos caídos, de como eles são organizados, e fomos vendo como é que eles estão trabalhando. E, no final da aula, eu dei introdução aos Cavaleiros de Malta, mostrando o nome de pessoas que ninguém imagina que eram, que mudaram o curso da história do século XIX e século XX, e vamos conectar aonde essa é uma organização de mais de 1000 anos, e existem outras organizações, e não são as óbvias que as pessoas sempre contam. Fulano, não. Há algumas organizações que já funcionam há séculos e que estão completamente ligadas a um movimento que vem trabalhando com grandes nomes, inclusive trabalhando dos 2 lados. Por isso que eu sou
bem cuidadoso com o termo sionista, porque o sionismo surgiu de um desejo real, profundo e, para mim, divino, no coração de alguns homens, de restaurar Israel à sua terra. Então, hoje, as pessoas usam o termo sionista como uma coisa maligna, errada, negativa, mas Theodor Herzl, ele, em 1897, fez o chamado Congresso Sionista, né, que era para restaurar Israel à sua terra, e eles iam aceitar a ajuda de quem foi. E as pessoas, mas que os Rothschild de fulano de tal também contribuem. E eles têm... Olha só, gente, Deus usou Ciro para restaurar o templo, para restaurar Israel à sua terra depois do exílio. Deus vai usar... Até Herodes usou seus recursos para reconstruir o segundo templo ali, para fazer aquela reforma, e foi o templo que chegou aos dias do Senhor, do Messias. Então, assim, o fato de muitas vezes ímpios contribuírem para alguma coisa significa o que muita gente cita e esquece até desse contexto, que os ímpios também precisam transferir suas riquezas para os justos. Então, aí, quando você olha nessa perspectiva, você vê que Deus falou para Abraão que ia dar aquela terra para os seus descendentes, mas que ia dar um tempo de 400 anos para que eles se arrependessem, os amorreus que viviam ali, para que quando Israel chegasse, convivesse com eles. Mas se eles não se arrependessem das suas más obras, ele tiraria, ele eliminaria, extirparia eles de lá. O que eles fizeram naqueles 400 anos? Se misturaram com nefilins, gigantes foram morar ali, começaram a pedir aos gigantes para governá-los. Haviam vários povos ali governados por gigantes, que eram extremamente maus, cruéis, e o homem tem uma atração quase que fatal por ser governado pela crueldade, pela maldade. É uma coisa absurda, e a gente vê isso no macro, mas também vê no micro, quando as pessoas pegam o bad boy, o cara mais mal, e dão a ele autoridade na rua, no bairro, na região, porque aquele ali resolve, e votam no cara, e quanto mais o cara é pior, ruim, parece que ele atrai mais as pessoas para... E isso aconteceu. E quando Deus vem e manda Israel para aquela terra, ele transfere toda a riqueza daqueles povos para Israel. Primeiro ele transfere do Egito para a mão de Israel, e aquela riqueza do Egito era de origem o quê? Idolátrica. Não nos dias de José, mas depois de José, que enriqueceu muito o Egito, mas nos dias de Moisés já era base da idolatria. Deus falou, transfere para o meu povo, porque eles vão saber usar essa riqueza para glorificar o meu nome. E quando eles chegaram na terra, estavam com dutos, com terra plantada, com cidades, casas, tudo construído e foi transferido, porque aquele povo era mau. Então, a mesma coisa, a visão do sionismo. Se há pessoas mais que se apropriaram disso para fazer políticas malignas, não torna o sionismo, que é o rei. Porque, veja, se você olhar sionismo, Deus é sionista. Porque ele diz: eu escolhi Sião para ser a minha casa. Davi era sionista. E Jesus falou aqui em Sião, né, esse templo é a casa do meu pai, é uma casa de oração. E não um lugar de comércio, um lugar de cambistas. Então, assim, a gente não pode perder essa visão espiritual. O que há é que há um movimento que sempre, gente, sempre vai se misturar o mal. O mal nunca vai combater o bem de frente. Ele vai se misturar e vai tentar vamos dizer, transfigurar o bem em mal. Então, se pessoas mais pegaram a visão sionista e tornaram isso uma coisa ruim, de, como você falou aí, de manipulação, de maldade, e como vão fazer? Fazem isso com a fé cristã, porque já usaram muito a Bíblia, o cristianismo, para fazer maldade, já usaram isso com boas políticas que o governo começa com uma política boa para fazer ajuda das famílias mais pobres, depois aquilo vira voto, vira você, para você receber, você tem que apoiar o nosso partido. Então, assim, tudo que é bom vira mal por causa do fator humano. Então, o sionismo foi uma coisa boa que muitos ruins, homens maus, se apropriaram, mas nós não podemos perder de vista que há a visão sionista boa, assim como há uma má utilização dessa visão como sendo um artefato maligno. E isso acontece com quase tudo que nós temos à nossa volta. Essa é a minha opinião. Dentro desse gancho, né, nós temos aí uma proximidade à questão pagã do Natal, né? Esse processo do Hanukkah,
ele é uma resposta a respeito de um conceito de uma luz que não se apaga, né? Que não se apaga. É muito interessante a maneira como isso foi estabelecido, e é mais interessante, Efraim, que não havia muita ênfase ao Hanukkah. Pelo menos o ano passado não se teve a fala de como está aparecendo esse ano, né? E esses ataques acabaram evidenciando, né? Colocando ele ali em alta, ok? Em cima disso. Esse processo, né? Você entende que é uma ação profética em andamento, é o profético andando, se revelando para todo mundo, chamando a atenção de todo mundo para isso, porque até quem não sabia que tinha essa festa foi sobressaltado, né, no dia de ontem, com o acontecido, e aí matéria para tudo quanto é lado, falando da festa. Eu acho que você faz uma análise certa e eu colocaria aí o ingrediente, para mim, profético, diretamente ligado a isso, a centralidade bíblica profética do tempo dos fins em Israel. Realmente, até uns anos atrás, ninguém falava do Hanukkah, que é uma festa das luzes, onde apareceram luzes sobre Jerusalém, que eram anjos, literalmente, para fortalecer o povo na guerra da proteção de Jerusalém pelos macabeus, né? E houve vários milagres, tem vários milagres registrados naquela defesa de Israel ali pelos macabeus, do templo de Jerusalém. Então, isso virou uma festa importante e a intervenção angelical naquele tempo. Agora, eu acredito e concordo com a sua visão de que parece que está havendo uma ênfase, mas eu não vejo isso como um plano, no caso, bem milimétrico para trazer e fazer a isso chamar a atenção. Eu vejo mesmo que tudo que se refere a Israel cada vez mais está aparecendo centralizado. Você vê que a gente vê aí nessa chamada guerra que teve aí dos 12 dias com o Irã, a guerra com o Hamas de 7 de outubro até a assinatura do acordo lá do Jared Kushner e do Trump, e uma série de coisas que estão trazendo Israel para o centro, de novo, da questão. Israel está realmente centralizado hoje, e você vê que até 1948 já era um povo judeu espalhado pelo mundo que ninguém mais acreditava que voltaria a existir como nação. E, como diz Isaías, pode uma nação nascer de um dia para o outro? Então, assim, eu acredito que não é só uma questão, vamos dizer, de notícia e de interesse geopolítico, é uma notícia de interesse profético. É como se Israel precisasse estar num lugar específico para que as profecias pudessem realmente se cumprir. Eu vi até uma discussão lá no Eu Acredito, lá que você participa do podcast sempre, né? De dois pastores, um eu acho que é Davi Cardoso, o outro César alguma coisa, e discutindo a questão de Israel é ou não a figueira, de Mateus 24, e acho que César, alguma coisa, defendendo que Israel não está ali, que Israel não é a figueira da profecia, e o Davi Cardoso falou, é a figueira. Né? Então, assim, você vê que Israel está voltando a florescer como tema. Não podemos confundir o povo escolhido com o governo israelense. É muito importante entender que o governo de Israel é um governo falho, como todos os governos, como o governo brasileiro, o governo americano, que se move por interesses, que erra pra caramba nas decisões, que fala uma coisa e faz outra, como qualquer outro, gente. É sempre assim. Você vê que se você é cristão, as pessoas não creem em Deus como você, mas elas cobram de você uma moralidade acima. E é crente, hein? Não é assim que o não crente fala? E é crente. Imagine se não fosse. Por quê? Porque se espera de uma pessoa que professa a fé em Cristo um procedimento moral mais elevado. Assim se espera de um povo que seria o povo escolhido de Deus. E que, gente, é falho pra caramba, erra pra caramba, mas não deixa de ser povo escolhido, assim como eu não deixo de ser servo de Deus pelas minhas fraquezas e erros. Eu preciso me arrepender e preciso acertar. Quando se trata de uma nação, se realmente Israel, com todas as suas falhas, aí deixar de ser povo de Deus porque eles falham muito, então acabou para a gente. Mas onde fica a graça? Como disse Paulo, a eleição não é quebrada. Só que eles precisam se arrepender, precisam voltar a esse caminho moral
de crescimento, mas algumas escolhas do governo de Israel são mais morais do que a maioria dos outros, e outras são piores, sabe? Quando usam desse sistema e usam de meios manipulativos para chegar a um resultado, tipo, importante não é o meio, mas o fim. Então, aí eles erram, como qualquer outro, como nós vimos acontecer agora na política dos Estados Unidos com o Brasil, usando argumentos de política, de liberdade das pessoas que não eram para estar presas, aí quando ofereceram o que eles queriam, eles foram lá e tiraram. Ou seja, no final era interesse, e continuam as pessoas presas. Ou seja, mas teve lá a dosimetria e não sei o quê. Mas, gente, temos que entender que os países têm interesses e eles se movem por interesses. Agora, voltando à questão, eu, pelo menos, analiso assim, a parte espiritual não pode ser ignorada por nós. Israel continua sendo povo de Deus. Fizeram a pergunta aí do Protocolos, que foi um documento maligno feito por pessoas muito inteligentes para detonar Israel no século XX. E sempre vai ter isso, gente, é muita desinformação. Agora, uma coisa que chama a minha atenção, não sei se o doutor Alex chegou a ver, o vídeo que eu postei lá no nosso grupo dos três, os Alexes e Efraim, para colocar no Gueburá. Um livro que é, para mim, um vídeo que é assustador, falando de um autor que simplesmente escreveu em 1980 o que está acontecendo com a inteligência. O cara é um satanista conhecidíssimo, um filósofo satanista. E eu falei até com o Bill, Bill, quando você for publicar o vídeo, me dá um aviso antes, porque eu tenho que botar lá no Gueburá alerta. Esse livro que vai ser disponibilizado tem que ser lido com muito cuidado, porque esse cara defende que é preciso desenvolver uma inteligência ao ponto de ela se transcender o homem e se tornar um Deus. Só que ele é satanista, confesso. E ele é um dos caras que mais influencia esses caras de Big Tech. E não é o Noah Harari. E é um cara assim, muito influente no meio tecnológico, no meio das grandes corporações bilionárias, e o cara está lá, nadando de braçada dentro desse meio, e ele escreve algo muito forte. Aí eu coloquei lá no Gueburá, não colocaria esse vídeo aberto, porque, apesar de ser uma entrevista dada em aberto, que o cara comenta quem ele é, o cara está assim, denunciando mesmo o perigo que ele representa. Não, e dentro dessa leitura, né, Frank, o que a gente observa é que nós temos 4 coisas que a turma que está nos ouvindo precisa considerar, gente. A primeira delas é o seguinte, ó, você já está atrasado no Gueburá. Você já está atrasado. O zap está aí, ó, 21 995 31 34 49. Você manda Gueburá para você ter acesso a tudo que já foi tratado até aqui e mais o Batalha Espiritual, e mais o Escatologia Advance, e mais o Liderança Antifrágil, e mais a videoteca, e mais a e-bookoteca que está sendo estabelecida ali. Tudo isso você acessa aí. Então, primeira coisa, você está atrasado. Segunda coisa, gente, olha só, nós estamos num momento em que boa parte da galera já dormiu. E se você não dormiu, você é o chato da história. Ok? A grande verdade é essa. Né? Eu vou para os ambientes e eu fico olhando, né? E se eu abrir a boca, eu viro chato da história. A verdade é essa, eu viro chato da história, porque o que eu estou dizendo não é o que a galera quer ouvir. Essa que é a grande verdade. Então, mais um motivo para você vir para o Gueburá. Gueburá é lugar de chato, gente chata. É o Gueburá. Se você é o chato da história, o esquisito da história, você vem para o Gueburá. Terceira situação, tá? O teu coração, como o meu e do Efraim, deve queimar pelas coisas de Deus. Tá? Então, quem tem um coração que queima pelas coisas de Deus, o lugar é o Gueburá, gente. O lugar é o Gueburá. Quarta situação, né? Não tenho dinheiro. Você faz a mentoria do Bill para fazer 5 mil reais em 30 dias. O Bill está ficando cheio de aluno agora, porque a galera está entendendo que dá para fazer $1.000 por mês, gente. $1.000. Você não está ganhando dinheiro porque você não botou a turminha aí para trabalhar em vez de ficar no videogame e na bendita, né, perdido no espaço, nas mídias sociais, gente. Bota esses guris para trabalhar,
bota as gurias para trabalhar, e se você tiver 3, 4 horas por dia, aumenta a tua renda em $1.000, ok? $1.000 aí. Olha a Luísa aí, ó. O que a Luísa falou aí, ó. Cadê a Luísa? Quebrar é muito bom. Eu sou chata, esquisita e chapéu de alumínio. Essa, viu, eu acredito. Os guris estão pirando lá, eu acredito, sabia? Eles botam lá, por que eles estão com alumínio? Por que eles estão com alumínio? Por que eles estão com alumínio? Os caras ficam doidos, cara, nos cortes E lá. você vê que assim, a gente está tratando ali, já estão entrando pastores e usando o material que a gente publica lá e trabalha e ensina para preparar material para dar aula para a igreja. Era esse o nosso objetivo inicial, de dar um tipo de material diferenciado, acesso a informações que abertamente a gente não pode dar, porque a gente é censurado mesmo se for falar isso em aberto, mas ali a gente consegue transmitir, são sempre muito escriturístico, é uma preocupação assim de não passar nenhum tipo, a gente não fala de doutrina, e a pessoa vai chegar lá e vai, não, nada disso, lá a gente fala de Bíblia, tanto que tem gente que entrou, teve uns 2 que eu vi que estavam querendo puxar coisa pro não, que nós temos que tirar as pessoas das igrejas. Aí essas pessoas não ficam, porque lá não existe esse tipo de orientação. Pelo contrário, as pessoas, quando começam a estudar, elas começam a querer buscar mais e ter mais comunhão. Por quê? Porque estão estudando baseado na palavra de Deus. E elas vão vendo que tem muita coisa que não tem explicação, mas que se explica se você estudar com afinco e com responsabilidade. Agora, você sabe que Não, e tem uma coisa, né, Frank, que é legal pontuar, gente, é a desmistificação conceitual da santa ignorância e da aceita tudo. Então, quando você desmistifica a santa ignorância e você entende, né, como o processo todo ele foi levado para a ideia do aceita tudo, aí você entende por que a alma geme, né? Porque a alma geme. Você fica ali se contorcendo, que aí, ó, pô, isso não fecha, isso não bate, isso não fecha, isso não bate. Então, você que já passou por questionamentos não respondidos, o seu lugar é Gueburá. Gueburá é um lugar também de pessoas que têm questionamentos não respondidos. Por quê? Ali você vai ter uma resposta, ok? Pode ter certeza disso. Porque o que nós queremos é compreender a natureza de tudo que está acontecendo dentro e fora da gente nesse campo espiritual, mas que interfere no cognitivo, mas que interfere no emocional, no social, no financeiro e no físico, gente. Porque o espiritual ele é mais real do que o mundo natural. É isso aí, Efraim? É isso mesmo. E as pessoas não percebem quanto isso é uma realidade, até serem confrontadas com o dia a dia e descobrirem que muito do que acontece com elas é perpetrado por seres não humanos, invisíveis, mas que atuam diretamente, tentando de todas as maneiras trazer confusão, dissensão, raiva, sentimento de inferioridade, menos-valia nas pessoas. São seres que realmente eles fazem tudo para afastar o homem da sua origem, do seu verdadeiro chamado e vocação. Deixa eu dar 2 coisas aí rapidinho, Frei. Primeiro, né, nós temos um vampiro entre vampirismo. Isso aí, gente, é vampiro. É que é a galera que chega só para sugar, né? Eu devia estar pedindo o número do ancião, que é o celular 21 995 31 34 49, para mandar o Pix gratidão. Isso é vampiro, tá, gente? Isso é vampirismo. Então, nós temos muita gente que pratica vampirismo. Escrevam aí, ó, Israel vampiro, Israel vampiro, Israel vampiro. Isso aí é vampirismo. Segundo, a turma que quer, né, acessar a mentoria do Bill, é nesse zap aí, o 21 995 31 34 49. Você manda lá Gueburá, você manda o Esquadrão Águia, você manda o TIC, você manda o Bill, e aí a gente manda, porque é uma central. Os vampiros vivem do sangue dos outros, não trabalham nada, não produzem nada, gente. E detalhe, falando de vampiro, né?
parece que agora isso é mais do que real. Né? Tu viu, Efraim, como é que os caras estão evoluindo a esse respeito? Na Europa aí há um consórcio de doadores de sangue, cara. O vampirismo está Sim, sim. O que está crescendo no meio acontecendo europeu. é que, assim, o que eu acho que vai acontecer nos próximos meses e nos próximos tempos é que aquilo que parecia teoria vai voltar a toda como verdades, só que não do jeito que eram contados nos mitos e nas lendas. As pessoas que usam esses meios para poder alimentar essas. Você vê, primeiro, longevidade, imortalidade, aumento de poderes físicos e também o aumento de poder Mental. mental, mas eu ia falar de capacidade mesmo, de poderes mesmo. As pessoas estão em busca disso. Tem um bilionário aí que ele publica todo dia vídeos mostrando quanto ele está ficando mais novo e usa o seu próprio corpo de cobaia, de experiência. E há muita gente famosa aparecendo mais nova, 10, 20, 15, 30 anos mais nova do que realmente são. Pessoas que estavam deteriorando e, de repente... Então, assim, Ó, não, Efraim, ó, nessa aí tu tá nessa conta, hein, cara. Nos mas últimos aí foi 2 meses, não, tu eu tô ficou ficando mais mais novo. novo, hein? Ó, tu ficou mais novo, hein? Mas aí foi acidental. Eu não fiz nenhum programa, não entrei em lugar nenhum, não paguei nenhum método. Então, foi um acidente que causou esse Só rejuvenescimento aí. misericórdia. Mas te fez bem, cara. Você voltou mais jovem do que É verdade, é verdade. Eu tenho voltou reparado mais assim que a jovem. minha aparência parece um pouco mais jovem, mas eu acho que foi um rebate aqui, um rebote. Ninguém faça isso para ficar mais novo, que Jesus, não vale a pena. A dor é lacinante. só Mas misericórdia. Mas o que eu acho realmente é que a gente vai começar a ser apresentada a essa realidade que, para mim, é de anjos caídos. Por isso que esse vídeo que vai ser posto hoje no Geborá é importante, porque o cara faz a conexão de como os anjos caídos estão por trás dessas tecnologias disruptivas, inclusive da inteligência artificial, trazendo essa evolução como um passo natural da humanidade. Já que nós chegamos aqui, nós podemos evoluir para algo melhor, para algo que não foi criado por Deus. E eu estava falando isso no Geborá, falei, gente, amem a vossa humanidade, enquanto o nosso corpo se... Paulo diz em 2 Coríntios 4, 16 a 18, o meu homem exterior está se deteriorando, está se consumindo, mas o meu interior está se renovando dia a dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, temos que valorizar aquilo que vem de dentro, aquilo que é invisível, aquilo que nós fazemos realmente como escolha, e não aquilo que é externo, que naturalmente vai se deteriorar. É claro que se cuidar, aí é uma coisa, mas você deixar que alguém intervenha geneticamente em você, para você durar muito, cuidado, porque se chegar a esse ponto, você vai deixar a sua humanidade. E Jesus morreu pela humanidade. Se você deixar de ser homem na sua natureza, por causa de alguma alteração, de melhoria, mexer na sua cadeia ali de ADN, aí você vai entrar num problema sério de salvação. Você vai ter uma marca que jamais vai poder ser rejeitada. Você vai ser uma marca não humana na sua vida. E aí não vai ter mais retorno. Falar em não ter retorno, Efraim. O americano mostrou um avião que voou cerca de 70 horas sem combustível, movido a plasma, motor a plasma. Olha que doideira, cara. Isso significa que a demanda pelo fóssil, o combustível fóssil, ele já não vai ser mais necessário em 2030. Ó, eles já mostraram um navio de guerra movido a hidrogênio. Eles mostraram agora um avião movido a plasma. Agora eu publiquei, não sei se tu viu, foi na Suécia, os caras já fizeram postezinho transferindo energia sem fio, ok? Então o mundo que nós conhecemos, ele está desaparecendo muito rápido diante dos nossos olhos a partir de agora. Né? Então o trem vai tomar uma velocidade assim gigante. Você acredita que pelo andar da carruagem, né, o ano de 26
se configura como uma transição de fato entre aquilo que um dia nós já vivemos, com aquilo que eles estão propondo para esse novo tempo, esse advento da nova humanidade? Eu acredito sim, porque até no Escatologia Advanced a gente trata muito desse assunto, mostrando que essa evolução toda, essa revolução, até essa. A gente sabe que o que está hoje disponível para a população e para até para essas pessoas que têm acessos até privilegiados é muito aquém daquilo que realmente já foi desenvolvido, que primeiro eles usam extensivamente de forma militar, de forma interna, até que aquilo venha como uma sobra para o público em geral. Então, a gente assim, ainda não conhece todas as tecnologias que já estão desenvolvidas no mundo e que já estão sendo discutidas, como eu já citei aqui, repito, quando foi filmado o Putin naquela visita lá, daquela comemoração da Segunda Guerra que a China e a Rússia fizeram lá, eles conversando sobre longevidade, falando sobre tecnologias. Por exemplo, agora uma empresa chinesa lançou um drone, olha isso, você põe um óculos, ele custa $1.800. Você põe um óculos de realidade virtual, fica com um controlezinho, tipo um joystick na mão, e você tem uma visão de dentro do drone. E ele tem visão 360 graus. Então, você põe aquele óculos, fica com aquilo, as pessoas podem ver o que você está fazendo por fora, mas você está como pilotando o drone de dentro dele, tendo uma visão 360. Se isso chegou a nós, isso está sendo disponibilizado agora para as pessoas adquirirem. Pode ter certeza que eles já desenvolveram coisas muito mais complexas, porque quando chega um desenvolvimento desse até a gente e é permitido ser comercializado, é porque ele já foi utilizado da maneira que a gente não conhece em larga escala. Estou dando um exemplo aqui de uma tecnologia simples de drone, mas tem muita Não, coisa. isso é tão real que o celular foi usado na Segunda Guerra Mundial, né? Já usavam. A tecnologia do celular é da Segunda Guerra. Levou um tempão para chegar até nós e depois deu aquela acelerada, né? E agora a coisa está interativa, né? Literalmente interativa. Né? E isso aí que você está colocando é interessante porque o mundo que nós conhecemos caminha para o metaverso, né? Para o metaverso. E dentro dessa visão de metaverso, né, você acredita que o que vai acontecer com as nossas cidades, Efraim? Porque nós estamos sobre a ameaça global climática, né? Eu vi a Holanda, que já está vendendo casa que flutua, né? A Holanda está preparando as casas para São os Países flutuar. Baixos, né? Se tiver que encher, Não, lá enche é, primeiro. não, total. Os caras já estão se preparando para isso aí, ok? E parece que a questão climática, né, ela vem de encontro. Não sei se você acompanhou algumas profecias de Maria e de Miguel que foram dadas, algumas inclusive aí em Portugal. Em Portugal lá com o pessoal de Fátima, né, aqueles garotos de Fátima ali. Então, tem muita gente acompanhando os acontecimentos sobre esse olhar de Fátima. E pegando Portugal também, né, parece que há o início viral crescendo aí em meio a Portugal. Você já tem noção disso? Como é que está isso aí Mas em Portugal? é importante lembrar que aqui está chegando o inverno e toda vez que chega novembro para dezembro, início de dezembro, essas manifestações pulmonares e tal aumentam por uma questão mesmo climática. As pessoas são afetadas diretamente pela chegada do frio. Você vê que a gente está num outono super frio, né? Não é tão comum o outono estar fazendo tão frio como está fazendo agora, nesse tempo aqui. Então, isso também aumenta a ocorrência de problemas assim de saúde ligados à questão respiratória, à gripe e a toda essa questão. O que eu acho que a Europa está. E eu estava até com uma reportagem aqui para discutir, é que aquele filme Guerra Civil, né, que foi tratado, né, uma América do século XXI totalmente deslacerada, né, por ideologias, e a gente vê que os Estados Unidos estão enfrentando uma série de mudanças internas
com o presidente criando lá uma força nacional para defender as ideias e o que o governo entende ser a verdade, lançando aquela ordem secreta que a gente viu, que dá ao governo um poder bem maior de até fechar E algum tipo de detalhe, hein? organização. E detalhe, Efraim, essa é uma tendência para o Brasil, inclusive. Está sendo discutido isso também no Brasil. No E o Brasil. nosso, e o nosso aqui, eles querem fazer com uma força internacionalizada, Mas você inclusive vê que isso só também é uma para atuar. tendência. É uma Total, tendência. mesma tendência, mesma Aqui, tendência. aqui nós vimos ali em Gaza, eles estão formando uma coalizão de 10 nações para criar uma força internacional para colocar ordem em Gaza. Então, vão ter 10 países, 10 representantes de 10 países fazendo parte disso, e isso vai se tornar uma nova tendência mundial a criar coalizões internacionais para ajudar na segurança, na aplicação de. E a gente sabe, isso é bíblico. A Bíblia diz que chegaria um tempo em que haveria um governo de um só. E esse governo ele vai ser fomentado por quê? Por blocos, por grupos que se espalham pelo mundo. Então, assim, quando a gente fala hoje de Europa, América do Norte, isso está cada vez mais visível de que as nações, na sua visão nacionalista, estão cada vez mais sendo substituídas por uma visão mais macro. Eles falam em multipolaridade, mas, na verdade, o objetivo e é isso que a gente estudou no Gueborá ontem, o quanto o homem está construindo uma nova Babel com tecnologia, com uma visão econômica e política porque é muito mais fácil você ter um mundo controlado por uma força unitária do que cada um fazendo aquilo que acha mais certo e melhor para a sua própria sobrevivência, que é o que o mundo vem vivendo desde que foi espalhado da Babel. Então, a tendência é a gente voltar a essa centralidade linguística que já existe hoje. Você hoje consegue assistir pessoas de qualquer língua falando na sua língua, e isso já está ficando automático. Para quem é YouTube Premium, por exemplo, a pessoa consegue ver qualquer vídeo em português, praticamente, mais atuais. Se a pessoa tem ela põe lá na hora que ela publica. O Instagram liberou essa função, eu, inclusive, autorizei essa função no Instagram, lá meu, e também a Apple lançou um app para isso, inclusive. Então, agora, com quem tiver o iPhone, vai poder fazer essa conversa com tradução simultânea. É Isso a aí é o liquidação de AirPod. vez. É o AirPod, que é o fone específico aquele que tem da Apple. Eu tenho ele aqui, você põe a função lá, a pessoa está falando contigo, ele está traduzindo automaticamente para você. Automaticamente. Então, assim, Desse a jeito. tendência é Babel, a gente voltar a falar uma só língua, porque uma das características de Babel é que falavam uma só língua, tinham um só pensamento. Então, você vê que todos esses acontecimentos mundiais eles vão moldando a forma das pessoas de pensarem. Elas pensam que a rede social é uma coisa que todo mundo fala o que quer, e a gente vê que por que cerceiam algumas coisas? Porque te dá muita autonomia. Então, vão aos poucos recortando, isso não pode, não pode falar isso, isso é motivação, não sei o quê. Mas, na verdade, é para alinhar todo mundo dentro de um só pensamento, um só discurso. Para que, quando todo mundo estiver falando uma mesma língua, tiver o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar, eles possam emplacar de novo uma torre que possa dar a eles um nome que vai tentar se estabelecer no céu e impedir que o homem seja espalhado. Porque o homem ser espalhado é reino de Deus. O homem ser ajuntado debaixo de um único governo é império das trevas. Projeto Gênesis Stargate, porque no início do governo, né, do Trump, né, em janeiro, ele já abriu a boca, acho que com 15 dias, e liberou uma mixaria de 500 bilhões para o Stargate, e agora ele liberou uma grana para o Gênesis e chamou todo mundo para dentro. A OpenAI, Sim. né, a Meta, o pessoal ali da Tesla, quer dizer, ele reuniu as Big Tech e deu uma fatia gigantesca para que eles conduzam o futuro imediato do presente. Quer dizer, então nós estamos no futuro do presente. E, em cima disso, Efraim, a cripto ela surge como tendência a substituir
e garantir essas relações, dois, na gente, quem não fez a imersão cripto, deveria fazer, ok? Nós estamos aguardando a qualquer momento, né, uma altcoin, uma alt-season, e aí você pode se beneficiar disso, ok? Isso é real. Todos os especialistas que nós temos ouvido, né, e mais o nosso master, que é o Efraim, que vem fazendo acompanhamento da galera, eles apontam de que vai haver uma mudança significativa na maneira como o mundo vem sendo gerido no quesito econômico, quer dizer, o fim do conceito fiduciário, né? E a tendência de firmar a questão cripto. Esse movimento Stargate, mais o movimento Gênesis e essas questões cripto nesse finalzinho aí, os próximos 15 dias. Como é que você está enxergando? Porque o mês de dezembro ele está muito tenso, né, Frank? Nós tínhamos falado isso no início do mês, que ele seria um mês longo, e se configurou isso, são muitos acontecimentos, né? Diariamente ocorrendo, quer dizer, não tem um dia normal, não tem um dia normal em dezembro. Eu não sei se a galera se deu conta disso, mas até agora nós não tivemos um dia normal. Todos os dias estão acontecendo coisas, literalmente coisas. Vamos colocar assim. E ainda temos, daqui a 3 dias, o 3 e Atlas aí para tumultuar mais na cabeça da galera. Como é que está isso? O que acontece é que a missão, ele chamou de missão Gênesis, que fala de um recomeço, né, que é um padrão, né, como os Acordos de Abraão, Missão Gênesis, nomes de campanhas. Isso já sugere um reset, né, cara? Já sugere um reset. Sim, sim, porque assim, o que ele percebeu? Que quanto mais ele coloca recursos do governo em direção a uma área, mais aquela área se desenvolve, e há uma guerra hoje, a guerra mais importante ou mais ferrenha que está acontecendo no mundo é de quem chega primeiro a um avanço. Então, o que o Trump usou? O próprio Donald Trump, quando assinou a missão Gênesis, ele disse que assim, estamos construindo como missão Gênesis, claro, será preciso envolvimento de todos, como Palantir, BlackRock, DARPA, Bill Gates, Oracle, Peter Thiel, Elon Musk, todos os titãs da tecnologia, mas não é esse o propósito do Stargate, que foi lançado no início da... Então, o Trump disse que esse passo que eles estão dando é tão importante quanto a chegada à Lua, né? que foi uma virada da era moderna, segundo a história americana. A gente sabe que a chegada do homem à Lua foi uma das grandes reviravoltas do nosso avanço tecnológico, e ele disse que era tão importante quanto, e que isso ia revolucionar o futuro do mundo. E a gente sabe que os Estados Unidos estão por trás de tudo que acontece de importante, tudo que aconteceu de revoluções no século XX, e até no início do século XX, XIX, para cá, foram eles que perpetraram, estão no controle total da história moderna. Alguns acreditam que estão chegando ao fim dessa força, por isso estão se levantando países e movimentos anti-americanos, mas não com força suficiente para resistir por muito tempo, porque quem entra na lista deles começa a sofrer bastante, porque eles ainda têm um controle principalmente econômico e marítimo do mundo. Mas com essa era tecnológica digital, isso vai se tornar assim, não é mais o metal, não é mais o tamanho da embarcação, o porta-aviões, que vai definir, mas sim uma tecnologia disruptiva, como está acontecendo. E a China é, sem dúvida, o maior concorrente dos Estados Unidos de avançar em uma série de coisas. A China tem um ponto fraco, que é a necessidade absurda de controlar a sua sociedade. Se a China tivesse 10% da liberdade que tem os Estados Unidos, eles já teriam passado os Estados Unidos. Eles não avançam mais porque o governo segura com mão forte ali a liberdade da população. Mas os chineses são extremamente criativos, capazes, engenhosos,
e conseguem fazer coisas. A gente vê que eles estão assim, com todo esse controle exercido pelo partido lá central lá, eles conseguem se desenvolver. Imagine se eles fossem livres para desenvolver, viajar, passear, porque você sabe que até os chineses que hoje empreendem em vários lugares do mundo, eles prestam conta, eles não podem sair fazendo coisas sem uma autorização. Então, essa mão forte com que eles são controlados também mantém eles assim presos no desenvolvimento. Agora, imagine que seria a China se ela tivesse liberdade de expressão e as pessoas poderem se desenvolver com essa liberdade. Seria imparável, mas hoje ainda estamos sob essa ótica americanocêntrica e eu sei que assim a missão Gênesis ela é realmente um esforço nacional, né, e coordenado, segundo ele, para desencadear uma nova era de inovação e descoberta aceleradas por IA. A IA vai ser um acelerador, segundo eles, e não o fim disso. E a ordem e eu tenho a ordem aqui do governo, foi dia 24 de novembro que essa ordem foi dada, né, pela autoridade que me foi conferida, e tem aqui todos os pontos. Quem quiser, você pode acessar essa ordem, está na whitehouse.gov, que é o site oficial do governo. Se você colocar lá no Google, né, launching, que é lançando, the Genesis Mission, em inglês, né, lançamento da missão Gênesis, você vai ver essa ordem, você vai ter acesso, ela é aberta na página do governo, e ali você tem todos os detalhes, mas ela é muito bem detalhada, muito bem elaborada para criar as condições dos Estados Unidos se tornarem a nação mais avançada tecnologicamente na era digital do mundo. Ela quer passar a China, que está ali Agora, pescoço a Efraim, pescoço. agora, depois que ele fez isso, ele também assinou um trem para dentro, né? Que você até comentou, acho que foi na última live, né? Ou na anterior, falando daquele documento para dentro. Né? Essa medida que ele tomou para fora, porque isso aí é para fora, né? Vamos botar, eu vou chamar isso de pescoço de ganso. Ele jogou isso para fora. Né? E ele fez o pescoço de pato, né? Com o pato daquela encolhida no pescoço, para dentro. Né? Essas duas medidas, porque uma é o ganso e a outra é o pato, que ele se volta para dentro. Né? Você acredita que ele está, de fato, né, tentando ir e existe uma força interna querendo segurar essa ida desse grupo? Claro que há uma guerra muito forte dentro do controle americano, de forças que se antagonizam, porque essa é a forma mais eficiente desde sempre de controle. O Brasil está pelo mesmo caminho e eles polarizam as pessoas, né? Aí eu vou citar de novo o Zezé de Camargo, e ele falou ali, aquilo foi uma posição política, não foi uma posição só familiar, como ele diz, Pessoal, né? Ele alega que a família, pai, honra o pai, mas é uma posição política e o objetivo é polarizar a sociedade, porque uma sociedade polarizada entre dois lados, fazendo. Se você pega 10 pessoas com o mesmo tipo de força de um lado e do outro e faz um carro de guerra, a corda fica assim, mas ela nunca avança. Aquele pano ali do meio fica centralizado, porque elas têm o mesmo nível de força. Né? Então, assim, e é mais ou menos isso. Você paralisa um povo quando ele está polarizado. Então, os Estados Unidos eles estão com um problema interno porque o lado opositor não aceita que os Estados Unidos dê certo com o Trump, como o lado direito não aceitava, que era o opositor, que os Estados Unidos dê certo com Biden. Porque se der certo com um lado, o outro lado sai perdendo. O povo não importa, a população não importa. Não existe aquela coisa hoje de que todo mundo vai trabalhar por. Só existe um jeito de fazer todo mundo trabalhar por um propósito. E, infelizmente, é a guerra. Quando você vê um país ser atacado e ele entrar em guerra direta, aí todo mundo se junta e esquece esquerda, direita, porque todo mundo vai lutar por um propósito. Mas não existe Efraim, hoje essa força capaz de unir todo mundo. Efraim, Europa no meio disso então, porque, né, vocês aí vão entrar no inverno, né, a questão do gás parece que está relativamente, né, fragilizada, porque há a possibilidade de Israel, né, atender a demanda,
e há a possibilidade da Rússia suspender a oferta. Caso isso ocorra, você acredita que nós vamos ter problemas em relação ao gás aí na Europa, esse inverno, que promete ser um inverno bastante rigoroso, né? Na Europa? A turma pode ser prejudicada por esse fornecimento de gás, ou você acredita que a Rússia mantém o fornecimento e, se houver qualquer dificuldade, a parte de Israel supre a demanda europeia? Não, aí ela tem capacidade. O que, por exemplo, a gente pode levar em conta é o fato de que Israel, Netanyahu vai viajar agora para o Egito esses dias e fechar o maior acordo de fornecimento de gás da história de Israel para o Egito. E isso é, sem dúvida, consequência direta do acordo de Abraão. E é óbvio que Israel, ali na orla ali da faixa de Gaza, tem um dos maiores depósitos ou poços de gás do mundo, o que deixa todo mundo de olhos abertos sobre essa coalizão, porque a Arábia Saudita ela quer muito, muito, muito ajudar o povo palestino, mas a gente sabe que o que a Arábia Saudita gosta mesmo é do gás que tem ali na beira. Então, os países, a Turquia, todo mundo quer morder um pedacinho do bolo, né? Porque você imagina, se todo mundo estiver participando ali daquela coalizão, quando fizer ali a exploração, nós temos já a exploração por Israel, e está todo mundo ali. Eu acho que a briga hoje já não é mais pelos direitos do povo palestino, é quem vai ter acesso àquela riqueza ali incalculável que é a faixa, como diz aí um bom analista brasileiro, a faixa dos gases, que ali tem gás a rodo mesmo. Então, nós temos que ficar de olho. Eu acho que sim, que a gente vai ver aí cada vez mais esse cerco se apertar, e a Rússia já está próxima de assinar um acordo. Quando a Rússia fechar um acordo e a Europa permitir, porque já tem 2 países do mercado europeu, como eu falei na última live, que estão processando a União Europeia por causa dos prejuízos que eles estão tendo por ter que pagar mais caro pela energia. Os países estão enfrentando problemas econômicos como consequência de pagar uma energia mais cara quando pagavam mais baratas, pela política da União Europeia de proibir a aquisição da energia russa, que é a mais em conta daqui da região. Então, assim, o inverno, a cada inverno novo com essa guerra, a situação vai se agravando. Então, está chegando um momento de não retorno. Então, eu acredito que algum acordo vão chegar sim, e vai ter que pegar um fornecimento, vai ter que ser Irã, Israel. O Irã está fora da lista aí, que tem também muito, mas ninguém vai querer nada do Irã, porque a gente já sabe o porquê. Então, Israel, vamos dizer assim, é o mais cotado para esse tipo de fornecimento. Então, a gente tem que ficar de olho aí, vamos ver quais são os próximos passos. É muito difícil analisar isso, porque tem tantos interesses, tantas coisas, tantas camadas, que quando você pensa de um jeito, aí você lembra de um outro detalhe, quem está ali na briga, quem pode ou quem não pode, se vai permitir ou se não vai. Então, é bem difícil isso. 19 de dezembro, vamos ser surpreendidos com 13 Atlas ou não? Pelo menos surpreendidos com a aproximação e com a observação de um monte de gente, vamos. E eu acho que dia 19, que eles chamam de periélio, apesar de que periélio é a aproximação do Sol, devia ser peritéreo, mas tudo bem, porque hélio é Sol, né? A aproximação do Sol é periélio. Eu falei, pô, daqui devia ser peritéreo, mas falo que é periélio da Terra, que é a movimentação da aproximação, e muita gente vai poder ver mais vividamente o que se trata ali, porque vai estar mais próximo do que tem estado. Então, acho que vai ter alguma comoção, sim, para a gente identificar alguns detalhes que ainda não foram vistos por causa da distância. E caso seja artificial, cara, como é que a turma faz? Corre para a montanha, entra para o buraco, faz o quê? Fica tranquilo, lembre-se que não acontece nada sem o primeiro aviso dado por Deus. A Bíblia nos prepara para todos os cenários, inclusive para um cenário de invasão extraterrestre. Ele diz: não vos assusteis e nem fiqueis de maneira alguma exaltados, porque com os monstros dos céus. os monstros descendo dos céus, né, os Phobos, lá que estão lá em Lucas 21, que os sinais, né, do céu ali,
os sinais descendo, a descida do céu de monstros, literalmente é citado ali. Então, nós sabemos que isso tudo é esperado. Então, ele falou: não vos assusteis e nem vos perturbeis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porque ainda vem o sinal do Filho do Homem. Então, a gente tem que estar ligado aí. Estão dizendo que vai ter um sinal bem forte, dia 25 de dezembro, alguns estudiosos cristãos, Sim. dizendo que vai ter um sinal muito parecido com o sinal de Belém no dia 25 de dezembro. A gente tem que estar ligado aí, que parece que esse final de ano vai ser extremamente Promete. emocionante. Não, promete, não promete. E até, né, essa fala, né, a respeito, né, dos sinais é para deixar todo mundo tranquilo, gente, que não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, isso é uma fala, né, que eu aprendi na guerrilha, né, quando eu fui guerrilheiro das Forças Armadas. A gente já era treinado para o cenário pior. E aí o cara ainda dizia: ó, fiquem tranquilos, meus filhos, ainda pode piorar muito. Pode piorar muito. Então, tu deixa de ser frouxo, deixa de ser frouxa, faz o dever de casa, né? A Bíblia ensina, né? Quem é limpo se limpe mais, quem é sujo, suje mais. Não perde tempo batendo boca com ninguém, gente. É perda de tempo, hein? De boa. Eu não gasto O mais Eu meu Amo tempo. Israel aí até pediu desculpa aí, viu que você é uma pessoa com Eu muita consciência. vi, Então, não, eu vi, eu e eu gosto de vi. gente Não, assim, que não. chega, não fica ali naquela só porque falou, Uhum. agora vou ficar. Não, a pessoa tem que ter maturidade, É ceder, isso aí. e a gente Não, está aqui fazendo um trabalho sério. e entender o que nós estamos fazendo aqui, né, gente? O Efraim é um jovem de 54 anos, eu sou um jovem de 63, e todo o nosso trabalho está sendo colocado para vocês aqui e o aprofundamento disso na plataforma. Existem vários colegas nossos, né, que fazem o efeito engana-trouxa, que não é o nosso caso aqui. E nem vou citar os nomes para a gente não arrumar problema, né? Mas tem muita coisa que engana a trouxa. Eu creio que eu sou um dos poucos canais que todos que vêm aqui faz uma entrega justa. Né? É o caso do Efraim, é o caso de Zaid, é Carlos Cardoso, quando vem aqui, são os profissionais da terapia integrativa. Todo mundo aqui faz entrega justa, gente. Coisa que você não encontra em lugar nenhum. Todo mundo faz meia bomba e toca a vida e você que se lasca. Mas eu tenho temor e tremor a Deus e a gente procura fazer uma entrega justa e a gente, né, não aceita ser vampirizado. Né? Eu já vivi o suficiente para... Eu já vou logo e não... Vampiro não. Né? Então, se você quer mais, você vem para dentro. E até a condição do Geburá, gente, o investimento é pequenininho. É menos de R$ 3 por dia, R$ 3 e pouquinho, se falha a memória, por dia. E aí você tem acesso a uma informação para mudar a sua vida. É o caso do Esquadrão Águia, também na mesma Não, linha. as pessoas O estão sendo TIC, então, é literalmente até... municiadas para enfrentar o que vier. Não, Não vão ser o pegas de TIC, surpresa. o TIC é até covardia, gente. O camarada com investimento agora de R$ 120, equivalente, né, a R$ 120 aí, em 30 meses de estudo, em 12, ele ganha uma informação que é 10% do valor de plataforma. Quer dizer, tudo que a gente pode fazer, nós temos feito. Agora você tem que ser generoso, você tem que doar aqui no canal, você tem que fazer a sua assinatura, investir nas plataformas, o valor mínimo, para você alcançar o máximo de informação em cima disso, ok? Tudo demanda custo, inclusive a plataforma. Essa plataforma não é gratuita, ela vive de anúncio, ela vive do pessoal da assinatura, ela vive agora do shopping, tem inclusive um shopping, a gente está vendo até como ativar o shopping do YouTube aqui, tudo isso aí é base de remuneração para eles poderem aumentar a entrega dos canais, do contrário, eles não entregam, gente. Essa que é a grande verdade, ok? Então a gente conta com o bom senso de vocês, a generosidade de vocês, e se você quer mais, o seu lugar é Gueburá, ok? Em média, o Efraim gasta umas 2 horas e meia Rapaz, com a tá dando, galera. as últimas aulas, todas duas duraram 3 horas.
Olha que o conteúdo está gente, muito grande e a gente não está deixando de entregar direito, não. Estamos entregando. E essa é isso. próxima vai pegar fogo. Quando eu começar a mostrar a lista dos cavaleiros, que já estão hoje, ainda estão vários que já atuaram e outros que estão atuando hoje, e vamos conectar algumas outras organizações que não são divulgadas, mas que fazem um trabalho todo acontecer e estão acontecendo agora. Então, ali é de arrepiar o cabelo. É Vamos lá, sério, é doutor. sério. Foi um Valeu. prazer. Gente, abençoados sejam todos. Obrigado, Efraim. Amém. Um Uma abraço. semana abençoada Tchau, para todos tchau. aí, início de semana. Valeu.